Olá! Hoje vamos falar sobre o que é, como calcular e cadastrar o valor hora do colaborador. O valor hora, ele está totalmente ligado com o uso do recurso do timesheet. Ou seja, se a sua empresa fizer o uso desse recurso, é fundamental que os colaboradores também possuam lá no cadastro esse valor hora preenchido, que nada mais é o quanto a sua empresa tem de custo por hora para manter esse colaborador. E por que é importante a gente ter esse dado cadastrado dentro do cadastro do colaborador? Porque esse valor depois ele vai ser utilizado lá nos relatórios. O que o sistema ele vai fazer? Ele vai pegar o volume de horas apontadas por esse colaborador e ele vai multiplicar. Então, ele vai apresentar depois nos relatórios tanto a quantidade de horas apontadas por esse colaborador, quanto o valor dos apontamentos que foram realizados. E também esse dado ele vai ser demonstrado depois por cliente e também por projeto, ou seja, a sua equipe vai trabalhar ali dentro do projeto, cada membro da sua equipe ali possui um valor hora e o sistema ele vai conseguir calcular com base nas horas dos colaboradores que trabalharam para esse projeto, para esse cliente, e vai conseguir apresentar para você o quanto que esse projeto ou esse cliente custa em relação à quantidade de horas e custo de horas trabalhadas. Então, para que a gente tenha um relatório ali bem completo, a gente precisa também ter esse valor hora cadastrado. Agora, como que a gente calcula esse valor hora? Como que nós chegamos nesse resultado? Bom, nesse momento nós não podemos considerar somente os custos diretos do colaborador, que é salário, férias, benefícios, encargos, enfim, entre outros. Nós também precisamos, nesse cálculo, considerar os custos indiretos que nós temos com o colaborador, para que aquele cálculo do valor hora dele seja bem assertivo, porque nós sabemos que pagar somente os custos diretos do colaborador, nós não mantemos uma operação totalmente ativa. Então, para que a gente tenha ali uma noção clara da saúde financeira de cada projeto em relação ao custo de mão de obra que está sendo dedicado, nós precisamos também considerar os custos indiretos. Os custos indiretos são aluguel, internet, softwares, impostos, entre outros. Então, o que vai ser necessário que a gente consiga chegar justamente no valor hora do colaborador? Primeiro, a gente precisa calcular os custos diretos do colaborador, ou seja, somar todos os custos diretos que ele tem ali dentro do mês. Tendo esse resultado de quanto o colaborador custa por mês, nós vamos fazer um segundo cálculo, que é o cálculo do custo indireto, que é justamente somar todos os custos indiretos que a empresa tem, e nesse caso, a gente precisa dividir esse total pelo número de funcionários. Assim, a gente vai entender quanto cada funcionário custa indiretamente para a empresa. E aí, lá no final, a gente vai precisar somar o custo direto mensal desse colaborador, mais o custo indireto, que a gente chegou ali no resultado fazendo a conta do custo indireto, e a gente vai pegar esse total e vai dividir pelas horas trabalhadas desse colaborador no mês. Dessa forma, nós chegamos no resultado que vai representar o custo por hora desse colaborador para a empresa. E é esse valor que nós vamos preencher lá dentro do cadastro desse colaborador. Agora que a gente já entendeu o que é o valor hora, como calcular, nós vamos ver na prática como que a gente cadastra essa informação dentro do sistema. Agora nós já estamos aqui dentro da tela do Operandi, vamos acessar aqui a área de cadastros colaboradores e vamos acessar o cadastro do colaborador para fazer o cadastro do valor hora desse colaborador. Vamos em editar informações e aqui que vamos incluir o valor hora desse colaborador. Um ponto muito importante é que a gente precisa definir a data que o sistema precisa contabilizar esse valor hora. Então, vamos supor que esse colaborador ele já está fazendo apontamentos desde o dia 1º de setembro, que foi quando ele foi contratado.
Esse valor dele era, por exemplo, R$ 40. Então, a gente vai colocar aqui. Então, tudo que ele fez de apontamento, desde essa data em diante, vai ser considerado a hora dele esse valor. Mas o que pode acontecer? De tempos em tempos, o valor hora do colaborador, ele sofre alterações. Normal, porque ele vai receber uma promoção, o salário dele vai aumentar, ou até mesmo os próprios custos indiretos da empresa, de um ano para o outro, por exemplo, ele tende a aumentar, né? Então, automaticamente, o valor hora dos colaboradores, eles também vão ter essa alteração. Então, de tempos em tempos, a empresa precisa fazer essa atualização do valor hora dos colaboradores. E aí, como que isso funciona dentro do Operandi? Vamos supor que a partir do dia 1º de novembro, esse colaborador ele teve ali esse valor hora alterado. Então, agora o sistema precisa começar a considerar que o valor hora dele é R$ 43 e não mais 40. Então, o que acontece? Até o dia, até o último dia de outubro, o sistema ele vai considerar ainda as horas dele como sendo R$ 40. Porém, a partir do dia 1º do 11, tudo que ele fizer de novos apontamentos ali dentro do timesheet, o sistema ele vai passar a considerar a hora dele como sendo 43. Então, nós sempre vamos fazendo essa linha do tempo e mantendo o valor hora que ele tinha anteriormente, porque dessa forma a gente mantém os dados de relatório com a precificação correta de quando o colaborador tinha aquele outro valor hora. Então, é bem importante sempre ir fazendo essas alterações e definindo corretamente aqui dentro do sistema a partir de que data o sistema ele precisa considerar esse novo valor hora, tá bom? E caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida a respeito desse assunto do valor hora do colaborador, você pode fazer contato com o nosso time.